está raiando, breve o rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso tema é Abraão, o pai da fé. Todo crente é provado, toda bênção tem um preço para ele receber. Se ele quer autoridade, é preciso humildade e a Deus obedecer. Muitas vezes o Senhor pede o que eu não quero dar, pede aquilo que eu mais amo, o que vai me machucar. É assim que ele prova. Você lembra do Isaac que Deus mandou sacrificar? Abraão não duvidou, pegou o seu filho Isaac para fazer um sacrifício. Foi pro Monte Moriá, pegou a lenha e o cutelo, com tristeza em sua alma, sobre a lenha o deitou. Quando levantou a faca, lá do alto Deus bradou: Abraão, não faça isso, a sua fé me agradou. Desça com a sua bênção, pois agora eu reconheço que tu temes ao Senhor. Você lembra de José? Foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Foi levado prisioneiro, humilhado o tempo inteiro, mas ele não sonhou em vão. Deus com ele sempre estava, dia e noite ele orava, até que um dia Faraó no palácio o chamou, e ele, interpretando um sonho, daquela hora em diante passou a ser governador. Jesus Cristo foi provado, ele deu sua própria vida, como ovelha foi levado, no seu corpo as feridas, estava ali os meus pecados, toda a culpa desse mundo sobre si ele levou. O seu corpo ali sangrando,
dar calma e por ser meu Salvador. Em Hebreus 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê em. Em Hebreus 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Muitas pessoas classificam a fé como um pensamento positivo. Ora, isso é ridículo. O ladrão, para roubar uma casa, ele tem que ter o pensamento positivo. Fé é quando cremos na palavra de Deus. Aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O nosso corpo é composto de corpo, alma e espírito. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Corpo, alma e espírito. Os sentidos do corpo é a visão, o tato, o paladar e o olfato. Os sentidos do espírito é a consciência, é a memória, é a imaginação, é o raciocínio e o afeto. Agora, na alma só pode existir um sentido. Se tratando do genuíno cristão, é a fé. No incrédulo, é a dúvida. E Abraão, o que mais abundou nele foi a fé. E a fé tem que dominar os sentidos do corpo e do espírito para fazer funcionar. No chamamento de Abraão, nós vemos que se ele não cresce no que Deus havia dito, ele não seria então esse ícone da fé. Porque Abraão tinha 75 anos de idade. Sara, 65. Sara já era estéril. Eles não tinham filhos. E Deus o chamam para ser pai de muitas nações. Sim. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão ignorou o afeto
saindo da sua parentela, da casa do teu pai. Abraão ignorou a visão. Por quê? Porque ele não precisou ver a terra para acreditar que Deus daria para ele. Então, a fé de Abraão foi materializada em obras. Tiago 2,18. Dirá alguém: eu tenho a fé e tu tens as obras. E eu direi: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então Abraão ouviu a voz de Deus e saiu. Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Agora, quando Deus prometeu que ele seria pai, Deus somente realizou quando ele tinha quase 100 anos. E quando ele tinha quase 100 anos, Deus o visita. Gênesis 18, a partir do versículo 9. E disse Deus a Abraão: onde está Sara, tua mulher? Ele disse: está na tenda. E disse: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já a Sara havia cessado os costumes das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei eu ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, darei eu à luz ainda havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Abraão creu. Ele podia dizer assim: poxa vida, quando eu tinha 75 anos, Sara 65, o Senhor não me deu filhos. Agora que eu tenho quase 100, Sara quase 90, o Senhor vem com essa história que eu terei um filho com Sara? Só que a fé de Abraão estava viva. Estava viva. E São Paulo, mostrando isso, ele disse na carta aos Romanos, capítulo 4, do 19 ao 21, e não enfraqueceu na fé, se referindo ao patriarca Abraão, e não atentou para o seu corpo já amortecido, porque era de quase 100 anos, e nem atentou para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, estando certíssimo que aquele que prometeu
era também poderoso para assim o fazer. Deus é poderoso. Abraão foi pai de Isaque, Sara mãe de Isaque. E quando Isaque já tinha 14 anos de idade, mais ou menos, Deus fala novamente com Abraão, e Abraão diz, como sempre: eis-me aqui. Eis-me aqui. Fala que eu obedeço. E Deus manda que Abraão sacrifique Isaque em uma das montanhas de Moriá. Então, Isaque e Abraão saem de madrugada com 2 servos e um jumento arriado. E quando os 2 chegam ao pé do monte, ele diz para os seus moços: ficai-vos aqui, porque eu, moço, vamos lá. E depois de adorarmos a Deus, nós retornaremos. Agora, Abraão não estava brincando. Ele nem mesmo questionou que Deus nunca quis sacrifício humano. Ele levantou de madrugada, saiu para obedecer. E na subida do monte, Isaque dizia: pai, eu vejo a lenha, eu vejo o cutelo, eu vejo fogo, mas onde está o cordeiro? Abraão, para não dizer a Isaque que ele era o cordeirinho, ele dizia: filho, Deus para si cordeiro proverá. Deus para si cordeiro proverá. E ali foi quando ele foi chamado de Jeová Jiré. O Senhor proverá. E nesta programação, Deus vai prover para você a saúde. Deus vai prover para você o emprego. Deus vai prover para você a alegria. Deus vai prover para você a vitória. E Abraão, colocando Isaque ali em cima do altar, amarrou Isaque e levantou as mãos para imolá-lo, para cortar sua jugular. E Deus ficar satisfeito, o anjo brada dos céus: Abraão, não faça isso, porque Deus sabe que você o teme. E ali naquele lugar apareceu um cordeiro. O Deus proverá. Fez aparecer um cordeiro do nada. Abraão sacrificou o cordeiro no lugar de Isaque. Edificou um altar e chamou Jeová Jiré, o Senhor proverá. Meus irmãos, o que estava passando pela cabeça de Abraão quando ele foi convicto para matar Isaque? A resposta está em Hebreus 11, versículos 17 e 18. Pela fé, Abraão, quando foi provado, aquele que recebera a promessa, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Abraão fez o seguinte raciocínio: Deus não falha com a sua palavra. Eu esperei 25 anos, eu estava sem condição, Deus veio
e cumpriu a sua promessa. Agora, o meu filho não se casou, meu filho não gerou filhos, e Deus me garantiu que é através de Isaque que eu serei pai de muitas nações, que eu serei avô, que eu serei bisavô, tataravô, e assim por diante. Então, eu sacrifico ele na montanha de Moriá. O fogo vai queimá-lo, vai destruí-lo. Deus ficará satisfeito, mas ele, que é cumpridor de toda a promessa, vai ressuscitar a Isaque. Isso é que passava no coração de Abraão. E aqueles que têm fé de Abraão, eles ignoram o sintoma da doença. Ele ignora o que os olhos vê. Ele ignora o exame de laboratório. Ele ignora o exame que diz que você tem câncer. Porque se Deus é poderoso para ressuscitar um morto, Ele é poderoso para curar esse câncer, para matá-lo. Ele é poderoso para te dar visão. Ele é poderoso para te dar audição. Ele é poderoso para te levantar desse leito. Ele é poderoso para abrir porta de emprego. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode mudar tua história. Ele pode te dar vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sim, as doenças matam. E se Deus ressuscita, o que é o câncer para ele? O que é o diabetes para ele? O que é essa depressão para esse Deus? O que você vai fazer agora? Você vai dizer: vou lançar toda a minha ansiedade, meus problemas, minhas doenças, eu vou lançar em Cristo. Primeira carta de Pedro 5, verso 7. Lançando toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Levanta a tua cabeça. Vamos orar a oração da fé que destruirá as doenças, os alicerces de Satanás. Maravilhoso Deus e nosso Pai. Tudo é possível àquele que crê. Nosso pai, na fé, Abraão, creu, sem nenhuma dúvida. E tudo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Está escrito em Isaías 53, verso 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por ferido, aflito e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu Deus e Pai, nós vamos tomar posse daquilo que é nosso. A saúde é nossa, a alegria é nossa, a prosperidade é nossa, a vitória é nossa. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa os meus ouvintes, dando a cura e a libertação de todos os males, abençoando os lares, abrindo portas de emprego, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus.
mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, cordeiro para si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro para si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro para si, Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que tem